Queridos amigos, mais uma vez aqui nos encontramos, né, reunidos aí de forma digital. Vamos continuar os nossos estudos, vamos continuar aprendendo doutrina espírita para que nós possamos levar avante a nossa tarefa nesta reencarnação. Não percamos essa oportunidade. Nosso tema de hoje é os diferentes estados dos espíritos na erraticidade. Então, mas vamos fazer um retrospecto aqui muito interessante. Quando nós olhamos lá para as religiões, para as civilizações mais antigas, né, que existem, tá? E nós vamos ver que de lá até, né, o meados do século XIX, tá? Nós vamos ver que as coisas se passavam de uma forma muito interessante, né? Nós vemos que, quando olhamos para todos eles, nós vamos ver uma curiosidade que se repete praticamente em todos, né? O que é? Para aquelas civilizações todas, existiam dois tipos de espíritos. Os espíritos iluminados, né, os anjos, os santos, né, os espíritos elevados, e os chamados demônios, os espíritos malignos, os espíritos ruins. Com relação à alma, né, ou seja, aquele que estava encarnado, né, era também um consenso entre todos, tá, uma outra coisa curiosa, né? Todos tinham uma destinação. Quando nós morríamos, nós tínhamos uma destinação, né? Ou íamos para o Hades, né, que era chamada mansão dos mortos, né? Ou íamos para os Campos Elíseos, né, que era o lugar dos iluminados, mas os espíritos bons, né? E ficávamos lá o resto da vida. Não tínhamos influência nenhuma, né, aqui em cima da população de um modo geral. Então, quase todo mundo tinha esse tipo de pensamento, de atitude. Isso fazia parte dos ensinamentos das religiões daquela época, né? O céu, o inferno, o purgatório, né? E tantos outros lugares mais. Nós tínhamos uma destinação e ficaríamos lá, né? Então, ou então aquilo que chamava-se a mansão dos mortos. Era o lugar para onde nós íamos. Então, acabou. Quando começam, né, os fenômenos espíritas, né, nos Estados Unidos e depois na Europa, né, e que Kardec, depois de muito ser, vamos dizer assim, chamado, né, para conhecer esse fenômeno, né, ele vai e assiste aquilo tudo, né? E quando ele assiste, ele chega àquela brilhante conclusão, né, de que por trás de um fenômeno inteligente deveria ter uma causa inteligente. E ele pergunta que causa era aquela. E aí, então, vamos dizer assim, o mundo desaba, né? Tudo aquilo que vinha do passado fica jogado para fora, né? Ou seja, termina. Por quê? Porque aquelas batidas respondem a ele. Nós somos os seus antepassados que voltamos para dizer que estamos vivos. Ora, os antepassados, ou seja, aqueles que haviam vivido aqui na Terra, não estavam presos em algum lugar, estavam soltos e estavam vindo ali para conversar, para dar ensinamentos, para mostrar que continuavam existindo, porque para muitos a morte significava nada, né? Para outros a morte significava exatamente isso, né? Você ir parar num lugar e pronto, acabou. Nunca mais você sairia de lá. Você ficaria lá para toda a eternidade. E, então, quando
Kardec recebe essa resposta, as coisas todas começam a se modificar. Começa a se modificar. Então, aí, a partir daí, nós vamos ver, então, que todos aqueles conceitos lá de trás não eram totalmente errôneos, né? Mas eram conceitos baseados na cultura, nos ensinamentos, na evolução daquela época, né? Não podemos desprezá-los, porque nós vamos ver daqui a pouco. Então, com a chegada desses espíritos, né, e que começam a se comunicar, né, e quem quiser ter uma prova maravilhosa disso, né, Kardec fez um livro ótimo para nós, né, chamado O Céu e o Inferno. A segunda parte, ele vai mostrar como estão todos aqueles que foram para a espiritualidade. Quem quiser se aprofundar nisso e ver mais exemplos ainda, eu recomendo, tá, os 11 volumes da Revista Espírita. A quantidade de comunicações que existem ali, tá, Kardec pensou as mais importantes e colocou lá no Evangelho, colocou lá no Céu e Inferno. Tá? Veja o que ele coloca em vários lugares. Coloca lá na Gênesis também, tudo, né? E ali, então, nós vemos, né, a quantidade enorme de espíritos, né? Desde aquele espírito bruto, endurecido, até o espírito chamado espírito puro. Mas como é que isso acontece? E aí, então, vem a doutrina espírita, começa a nos socorrer. Nós vamos começar a aprender com a doutrina espírita o quê? Primeiro, nós não nos modificamos radicalmente somente pelo nosso desencarne. Não. Nós voltamos ao plano espiritual e chegamos lá exatamente como éramos aqui. Não há diferença. Então, muita gente acha, né, que fulano agora está bem, e está isso, está aquilo, né? Não sei o quê. Todo mundo acha que virou santo e tudo. Sinto decepcionar, mas a grande verdade é essa, né? Nós chegamos na espiritualidade exatamente como nós somos. Vamos levar para lá tudo aquilo que aprendemos, tá? Mas vamos levar também, né, as nossas dificuldades, né, os nossos deslizes, as pequenas coisas que nós cometemos. Mas como é que isso acontece? Então, vamos lá atrás, bem lá atrás. Quem quiser entender melhor isso, um livro chamado A Evolução Anímica, de Gabriel Delane, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Tá? É uma linguagem um pouco pesada, porque é uma linguagem do início do século passado, né, por volta de 1900, mais ou menos. Então, é aquela linguagem mais rebuscada e tudo. E é um livro científico, vamos dizer assim, né, em que ele mostra passo a passo a nossa evolução. Então, ele mostra que desde quando, né, Deus une o princípio inteligente com o princípio material, né, formando aí o quê? O início de uma carreira que muito mais lá na frente se tornará um espírito. Começa essa carreira aí, né? No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Nessa carreira que nós vamos passando por tudo isso, nós vamos desenvolvendo uma série de coisas, automatismos dentro de nós. Quantas coisas automáticas nós fazemos? Uma luz violenta nos nossos olhos. Imediatamente, ou fechamos os olhos, ou as nossas pupilas se fecham. Vamos para o escuro, as nossas pupilas se dilatam, sem que nós tenhamos
qualquer tipo de influência em cima disso. O nosso coração bate, a nossa respiração funciona, tá? Toda a química do nosso organismo funciona sem que nós tenhamos qualquer influência em cima disso. Eu não posso paralisar uma digestão. Não tem como paralisar uma digestão. Eu não tenho como paralisar os meus pulmões. Tudo continua funcionando. Eu não tenho como parar as minhas secreções, né? A minha saliva, as minhas glândulas lacrimais, né? Nada disso. Eu consigo parar. São coisas automáticas que acontecem dentro de nós. E por que isso acontece? Porque nesse caminhar, né, lá do vegetal, do animal, tá, nós fomos desenvolvendo, tá, o nosso perispírito. E tudo vai sendo armazenado dentro dele. Então, os automatismos que nós temos, os reflexos que nós temos, né? Botou a mão num lugar muito quente, imediatamente nós tiramos a mão ou tomamos um choque, né? Então, são automatismos que nós executamos, né? Porque você não estava preparado para aquilo, mas o seu corpo reage. Reage por quê? Porque você tem esse automatismo dentro de você, guardado lá dentro do seu perispírito. Como ele, né, no dizer do nosso saudoso Hernani Guimarães Andrade, ele é o chamado modelo organizador biológico, né, é aquele que o espírito, de forma consciente ou inconsciente, vai trabalhar, né, naquele ovo, né, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, e vai fazer com que ele desenvolva tudo isso, todos esses tipos diferentes de células que nós temos, né, dentro de nós. Quantos tipos distintos de células nós temos dentro de nós, né? Como esse sistema, né, sistema linfático, sistema sanguíneo, como é que isso tudo se forma? Tem que haver uma matriz para isso, né? E quem dá essa matriz só pode ser o quê? O nosso perispírito. Então, o perispírito, né, é ele quem vai fazer com quando ele está completo, aí nós entramos no chamado reino hominal. E aí, onde está o princípio inteligente? O princípio inteligente está exatamente lá atrás, quando nós, tanto no reino vegetal quanto no reino animal, vamos sendo testados e desenvolvendo esses automatismos, né? Esse instinto de defesa, o instinto de conservação que nós temos, né? O instinto até de família mesmo, né? De proteger a prole nossa, né? E tudo. Tudo isso nós fomos desenvolvendo ao longo desse período. Quando entramos no reino hominal, nós recebemos um acréscimo nisso tudo, né, que se chama o livre-arbítrio. O animal, ele obra o tempo todo por instinto. É o instinto de sobrevivência dele, é o instinto de autodefesa, é o instinto de defesa das suas crias. Ele não mata por prazer, ele não destrói pelo prazer de destruir. Não. O que ele faz, tá? Por mais às vezes que choque a todos nós a forma como os animais caçam isso e aquilo, mas ele faz aquilo somente para desenvolver a sobrevivência da sua própria espécie. O homem recebeu o livre-arbítrio, que vai fazer com que ele distingua o que é certo do que é errado. E Deus, então, ele nos dá esse livre-arbítrio e diz para todos nós: agora é por sua conta. Agora é você. Colocarei à sua volta, Deus falando conosco, né? Colocarei à sua volta tudo o que é necessário para você se desenvolver. E estou traçando
uma meta para você. A meta é chegar lá, no caminho, lá na perfeição relativa. Estou criando você simples, tá? Ignorante do conhecimento das coisas, para que, pelo seu próprio esforço, você vá e cresça, você vá e aprenda. Olha, então, nós vemos a bondade divina aí, que não nos transformou em marionetes ou robôs. Ele poderia ter criado a gente perfeitinho, né? Bonitinho, a sua imagem e semelhança, né? Vamos dizer assim. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Não fez isso. O que ele fez? Ele nos deu a oportunidade de nós crescermos, de nós evoluirmos, de nós progredirmos. E foi assim que nós começamos a nossa caminhada. E foi assim que nós fomos evoluindo, né? Da idade da pedra lascada, da pedra polida, para a idade do bronze, do ferro, não sei o quê, até entrarmos na agricultura, né? Começarmos a plantar. Né? Então, fazíamos tudo isso. Começamos a aprender mais ainda, né, o instinto de família, quando nos deslocamos, né, lá para as grutas, para as cavernas, e ficávamos todos reunidos ali dentro. Fomos desenvolvendo a nossa inteligência. Aprendemos a usar a pele dos animais para proteger o nosso próprio corpo, né? Criamos, né, o fogo e aprendemos a cozinhar uma série de alimentos, ao invés daqueles alimentos brutos. Então, olha quanta coisa nós fomos desenvolvendo. Mas, nisso daí, também fomos desenvolvendo outras coisas, né? Como, por exemplo, né, defender o meu clã contra os outros. Nós vemos isso nitidamente, né, no reino animal, né? Principalmente assim entre os leões, entre os leopardos, entre as próprias eles criam núcleos, bandos, tá? E de vez em quando entram em confronto, porque acham que um é ameaça ao outro. Tá? E olha só, nós trouxemos isso de lá para o reino hominal. A defesa do nosso clã, a defesa da nossa família, a defesa das nossas crias. Né? E passamos a ver no outro, tá, aqueles que poderiam ser nossos ofensores, nossos agressores. E aí, então, começamos a desenvolver o quê? A violência. Começamos a desenvolver o instinto. Esse instinto de sobrevivência nos levou ao instinto de destruição. E aí começam as nossas mazelas, né? Quem não nos diz que quando eu comecei a aprender a plantar as minhas sementinhas, quem não nos diz que eu, naquele momento também, não fiquei olhando para aquele que já havia plantado antes de mim, né? E achei, o dele já está lá na frente. Então, por que esperar o meu? Não é melhor eu ir lá apanhar o dele? São exemplos simples que nós estamos dando para mostrar como é que nós fomos criando uma série de erros dentro de nós. E quando, gosto muito de contar isso, né? Quando nós olhamos as civilizações mais antigas na face da Terra, nós vemos isso, tá, de uma forma impressionante. O sistema de castas que se criou, o sistema de escravidão que se criou, o instinto de dominação de outros povos, com a desculpa, muitas das vezes, da sobrevivência, né? Mas era melhor eu me apropriar daquilo que era do outro e escravizar aquele povo do que eu mesmo ter que fazer. Olha, tudo isso, infelizmente, a humanidade foi desenvolvendo. Tá? Foi desenvolvendo cada vez mais. Tá? A inteligência do homem, ele começou a levar a inteligência para aquilo de levar vantagem em tudo. Tá? Infelizmente, criou esse tipo de coisa dentro dele. Né? Então, o que vai acontecer com isso? Todos nós, ao desencarnarmos, vamos chegar na espiritualidade aonde nós paramos aqui.
Dá para entender agora porque existem tantos espíritos diferentes? Se eu sou prisioneiro dos bens materiais, quando eu chego na espiritualidade, eu crio mentalmente aqueles bens e continuo apegado a eles, coisas que muitas das vezes não existem mais. Mas eu vejo, eu materializo aquilo para mim. De alguma forma, na minha visão, ali, eu estou vendo lá as minhas moedas, o meu ouro, aquilo tudo. Quando não, eu volto para onde eu estava no intuito de continuar sendo o senhor daquilo tudo ali. Né? Quantas são aquelas fazendas antigas, tá, que sofreram exatamente com isso? Né? Aquela casa é mal assombrada, isso e aquilo. Não, era o antigo proprietário que não queria se desfazer dos seus bens materiais. Então, vejam como é o mundo espiritual, como nós nos encontramos no mundo espiritual. Nós nos encontramos lá exatamente como nós somos aqui. E mais ainda, por uma questão de atração, nós acabamos nos juntando por gostos, manias, tendências, vícios, tudo. Nós vamos formando grupos. E aí é que mora o perigo. Por quê? Não conseguimos nos desvencilhar daqueles erros, às vezes durante séculos. Não conseguimos nos libertar daquilo. Quando nós temos uma coletânea de livros do Hermínio Miranda, que começa lá com um diálogo com as sombras, depois vem a Dama da Noite, a Irmã do Vizir, e tem mais um outro que agora está me falhando o nome, tá? Em que porque o núcleo onde o Hermínio Miranda trabalhava era um núcleo muito interessante. Eles faziam um trabalho espetacular. Os médiuns e os espíritos assistentes da casa, eles faziam um trabalho muito interessante, que era exatamente ir nesses núcleos no mundo espiritual e trazer aqueles espíritos até ali, para serem doutrinados, para serem esclarecidos, para tentar mostrar a cada um deles, tá? O tempo havia passado e eles estavam parados no tempo. Tá? Então, é uma coletânea que vale a pena estudar, ler, porque nós vamos ver espíritos 200, 300, 400 anos, tá? Ainda prisioneiros. Tá? Um exemplo muito clássico disso é eles encontram na espiritualidade um lugar que lembra muito a Grécia Antiga. Lembrava lá com um templo, aquele negócio todo. E encontram um grupo de espíritos lá, todos vestidos como gregos antigos, pasmem, né? Quase 2.400 anos depois, tá? Aguardando a volta do mestre Sócrates. Vejam, pupilos de Sócrates, tá? Que continuaram lá, tá? Presos àquilo dali. É um dos exemplos de um desses livros que eu citei aí. Tá? Então, vejam como a nossa mente, tá, nos leva, às vezes, a problemas seríssimos, principalmente na espiritualidade. Porque quando somos frágeis, quando estamos prisioneiros demais daqueles erros que nós cometemos e que nós continuamos com eles achando que estamos certos, muitas das vezes somos presas, tá, de falanges de espíritos que se interessam para nos aprisionar dentro deles para usos os mais tristes possíveis. Então, daí, nós vemos todos esses livros espíritas que nós recebemos, né, os livros todos, depois da codificação, tudo isso que Kardec
além de Kardec, né, Emmanuel, Chico, Divaldo, Zé Raul Teixeira, Ivone Pereira e tantos outros mais, né, médiuns espíritas, trouxeram para nós de informações da espiritualidade. Olha as coleções de mensagens de Emmanuel, quantas são as mensagens, tá, para que nós elevemos o nosso padrão vibratório, modifiquemos a nossa maneira de ser. Né? Nós temos aí a série psicológica de Joana de Ângeles nos ensinando isso, mostrando a quantidade de espíritos doentes, podemos dizer assim, né, que reencarnam e que precisam de socorro, precisam de ajuda, precisam de amparo de todos nós. Por quê? Porque trazem ainda fixos nas suas mentes aquelas ideias do passado. E o que nós estamos vendo hoje. Olha as nossas comunidades, né, como sofrem. Né? Quantos espíritos encarnados ali, né, que estiveram retidos na espiritualidade para poderem não atrapalhar o progresso, e agora está sendo dada uma nova chance evolutiva. Mas ainda estão tão presos ao passado que deixam aflorar tudo isso. Então se mostram dominadores. Olha quantos ainda, né, nós estamos vendo hoje, através da dominação de uma comunidade, aqueles que estão dominando, quantos deles não terão sido senhores feudais, né, lá na Idade Média, que dominavam um determinado lugar, dominavam, né, aquela gleba de terra, junto com as casas e junto com todos aqueles que estivessem ali, através da imposição, da violência. Quantos eram aqueles que expulsavam os outros das suas moradias naquela época? Olha, a doutrina espírita é para isso, para estudar e olhar para o que está acontecendo. Tá? Nós estamos vendo aí os exemplos se repetindo, mas se repetindo por quê? Tá? Mostrando que o espírito, lá na erraticidade, muitas das vezes, ele continua, tá, alimentando aqueles erros de lá. Quando nós pegamos aí, quando a polícia pega, né, troca de informações, né, entre esses companheiros nossos, né, dentro dessas comunidades, nós vemos como eles são. Eles é que estão certos. A lei deles é que é a lei correta. Tá? É a interpretação da lei deles. Tá? Os outros todos estão errados. As forças legalmente constituídas, para eles, são erradas. Tá? Quem interessa é eles. Por quê? Porque eles querem a dominação, eles querem a submissão, eles querem voltar novamente à escravidão, tá? Uma escravidão diferente, ali através da subserviência, do pagamento, né, de cotas, disso, daquilo, tantas coisas mais. Tá? Então, esses espíritos são espíritos necessitados de amor, de auxílio, de amparo, de todos nós. Tá? Esses que estão sofrendo essa influência, talvez sejam aqueles, tá, que também, hoje, numa modificação da lei de causa e efeito, estejam sofrendo na pele aquilo que muitas das vezes fizeram sofrer em outras encarnações a outras pessoas. Tá? Estão agora aprendendo, tá, pela dor, aquilo que não quiseram aprender pelo amor. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Tá? Os espíritos, quando desencarnam, são exatamente a mesma coisa. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós progredimos, tá, melhor vai ficando a nossa situação. Porque quando a gente estuda a reencarnação, tá, os espíritos nos falam o seguinte, né? Aí, às vezes a gente lê lá Nosso Lar, né? Tem o Ministério da Reencarnação, tem isso, tem aquilo, preparando tudo mais, mas não é bem assim. Tá? Não é bem assim, e os próprios espíritos nos explicam isso.
Existe uma série de espíritos, né? Uma grande quantidade, mas talvez a imensa maioria da humanidade desencarna e não percebe que desencarnou. Pode parecer estranho, mas é. Não tomam conhecimento. São tão presos às coisas materiais que só acham estranho é que se dirijam às pessoas e as pessoas não respondem. Tá? Porque voltam para os seus ambientes aonde viviam ali, né, seja na casa, no ambiente de trabalho, muitos desencarnam em hospitais, presos a doenças, e ficam lá deitados em macas, pedindo socorro, pedindo ajuda e tudo, porque não perceberam que já desencarnaram. Não tem essa noção. Essa noção nós só vamos conseguindo lentamente. Muito lentamente é que nós vamos conseguindo essa percepção de diferença, desculpa, entre a vida material e a vida espiritual. Então, nós temos que olhar isso daí com todo carinho, porque somente através da evolução. E não pensem, tá, que nós, como no dizer de Bezerra de Menezes, espíritos espíritas, tá, para nós também vai ser fácil o desencarno. Não, nem sempre será. Nem sempre. Porque nós também ainda somos prisioneiros de muitas coisas aqui, principalmente na área moral. Ainda estamos assim. Então, teremos certamente alguma dificuldade. Passaremos todos por isso. Todos nós passaremos. Tá? Poderemos tomar conhecimento de si próprio, tá? Percebermos o desencarne de forma rápida ou de forma um pouco mais demorada. Tá? Mas isso é nosso. Tá? A espiritualidade não pode fazer nada por nós. Tá? Somos nós que temos que fazer isso. Então, o trabalho no bem, tá? O estudo, o aprimoramento, isso é importante para todos nós, estudarmos. Mas a receita para chegarmos à espiritualidade melhor do que quando de lá viemos é o trabalho no bem. Não tem jeito. Não tem jeito. Há pouco tempo, para fazer um estudo sobre amar os nossos inimigos, eu descobri que Emmanuel escreveu 25 páginas, tá, sobre amar os nossos inimigos. 25 páginas. Eu fiquei simplesmente perplexo. Tá? Eu não imaginava que ele pudesse ter escrito tantas coisas sobre um único versículo. Amar aos vossos inimigos. Então, veja, 25 páginas diferentes. Curiosamente, vamos falar em 25 páginas, tá? Nós vamos encontrar sempre do meio para baixo, tá? Que a única maneira de nós amarmos aos nossos inimigos é trabalhando no bem. Por incrível que pareça, 25 páginas falando de trabalhar no bem. Só tem uma página diferente, talvez a mais importante de todas elas, tá? Que chama-se Inimigos que não devemos acalentar. Ou seja, eles são os únicos inimigos que nós não devemos amar. E o que é pior, são os inimigos que a gente tem assim uma afinidade muito grande, né? E aí ele começa, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o preconceito, a intolerância, que vai por aí afora, a violência, e vai por aí afora. Tá? Vejam quantos inimigos existem, e o que é pior, eles não se materializam para nós na forma de espíritos.
eles não se materializam para nós na forma de seres humanos. Sabe por quê? Porque eles convivem conosco dentro de nós. Dentro de nós. Esses são os piores inimigos. Por isso que são milhares, milhares e milhares de páginas trazidas pela espiritualidade, todas elas realçando a nossa necessidade de melhoria, a nossa necessidade de progresso, tá? A nossa necessidade de vencer a nós mesmos. Isso é que é a nossa melhoria, para que nós cheguemos lá na espiritualidade melhor, para que nós sejamos, dentro da erraticidade, um espírito melhor. Um espírito que, ao chegar lá, tenhamos até já a noção, tá, de muitas das vezes pedir a perdão àqueles a quem nós ofendemos quando ainda estavam encarnados. E quantos terão sido? Quantas vezes nós olhamos para o nosso passado e dizemos, pois é, olha só, lá atrás, né, na nossa juventude, na nossa já início de maturidade, né, quantos amigos se afastaram de nós pelo nosso comportamento? E hoje nós olhamos e dizemos assim, meu Deus do céu, né, perdi um amigo porque não soube entendê-lo, não soube tolerá-lo. Perdi. Deixei de ser. Mas quando nós chegamos na espiritualidade, e se ele partiu primeiro, nós temos condições, né? Porque já temos uma lucidez, já temos um entendimento. Então, podemos aí pedir, né, a oportunidade, né, de quê? De ajudar a esse semelhante. Ajudar, não, de pedir perdão a esse semelhante, de reatar a nossa amizade com ele, de fazer as pazes, vamos dizer assim, com aquele nosso irmão. Então, nós estamos tendo essa oportunidade, já disse em outro estudo, e volto a falar nesse. Nós estamos tendo essa oportunidade de aprendizado numa hora tão conturbada do nosso planeta. Tá? Então, esse aprendizado, fomos convocados para ele, mas convocados também para colocarmos em prática tudo isso. Deixemos o nosso orgulho de lado, tá? E vamos lá, junto àquele, seja familiar ou não, vamos lá conversar com ele, pedir desculpas por alguma coisa, por um mal-entendido, vamos abraçá-lo, tá? Vamos fazer isso. Se está difícil por causa da pandemia, faça uma chamada de vídeo, como eu sempre tenho falado nos meus estudos, faça uma chamada de vídeo e peça, tá, desculpas àquele companheiro, converse com ele, sorria para ele, faça isso, tá? E você estará combatendo o seu próprio orgulho. Tá? Você estará diminuindo esse orgulho dentro de você. Tá? Deixe de ser vaidoso. Não pense que você é melhor do que ninguém. Não, nós estamos também sendo observados pelos outros. Tá? Porque, o que Jesus nos dizia? Com a medida que medirdes, sereis medido. Tá? Então, quer dizer, quando analisamos os outros, não somos melhor do que A, B ou C. Não. Estamos aqui nesse mundo também para passarmos pelas nossas provas e nossas expiações, como todo mundo. Deixemos os nossos preconceitos de lado. Vamos deixar de propagar piadas, né, que se referem à cor de cabelo, que se refere à cor da pessoa, que se refere a outros povos. Tá? Vamos parar com isso. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Tá? E está aí, os estudos mostram a civilização humana nasceu na África. Tá? O estudo do DNA mostra que não existe praticamente hoje tanta diferença entre o DNA de todos nós, mostrando a igualdade que deve existir entre nós.
Cada um de nós está no lugar, tá, que ele é compatível com o seu nível evolutivo. Então, não compete a nós, tá, agredir ao nosso semelhante. Tá? Se ele está ali naquela dificuldade, problema de gênero, problema de cor e tantos outros problemas mais, compreenda, entenda que você está diante de um irmão que necessita de ajuda, que necessita de amparo, que necessita da sua assistência através do seu trabalho, através da sua palavra amiga, através do esclarecimento que você pode levar para ele, através da pacificação, através de você poder colocar ali do lado dele o seu braço e dizer: eu não posso tirar de você as suas dificuldades, mas eu posso estar aqui do seu lado, lhe dando bom ânimo para que você vença todas essas dificuldades. Tá? Somente dessa forma nós estaremos melhorando o mundo encarnado e o mundo desencarnado. Tá? Estaremos contribuindo para que a erraticidade também evolua junto conosco. Que Jesus nos ilumine, guarde e abençoe hoje e sempre.